Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos começar a nossa aula de literatura, né, com um assunto novo para vocês, que é o pré-modernismo, né, que não é considerado um movimento literário, e sim apenas um período de transição para o modernismo. Anteriormente, nós estudamos o quê? O realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo. Tranquilo? E hoje nós vamos iniciar com o pré-modernismo, que foi uma preparação para o modernismo. O pré-modernismo, na verdade, ele começou em aproximadamente 1900 e se estendeu até mais ou menos 1922, na Semana de Arte, chegando lá na Semana de Arte Moderna. Então, por que o pré-modernismo não é considerado um movimento literário? O pré-modernismo ele não é considerado um movimento literário por conta de, nesse período, ter vários movimentos literários ainda permaneceram ali. Então eu vou ter autores aqui seguindo as características do realismo, autores seguindo características do naturalismo, autores ainda seguindo também parnasianismo. Então por isso que ele não é considerado um movimento literário, e sim um período de transição para o modernismo. Ok? Tranquilidade? Esse slide aí, os slides estão com a cor da bandeira rubro-negra aí, mas isso não significa que tem flamenguista aqui não. Aqui tem vascaíno e tem tricolor aqui no apoio. Beleza, galera? Bora aí. Saudações vascaínas aí. Vamos começar isso aí. Então, olha só. Né, meu nome vocês já conhecem, né, formação, e agora eu vou começar a aula para vocês aí. Pode passar aí. Bom, então eu coloquei aqui, ó, o pré-modernismo, ele começou em aproximadamente 1900, 1902 e se estendeu mais ou menos até 1922 com a Semana de Arte Moderna. Como eu falei, período de transição, né, que eu vou ter ali encaixotado entre o simbolismo e o modernismo. Então ele ficou encaixotado ali, por isso que ele é considerado um período de transição. E eu tenho autores ali que seguiram tendências do realismo, do naturalismo, do parnasianismo, ok? Então eu fiz aqui um slide para deixar mais ou menos vocês aí à vontade em relação ao pré-modernismo. Eu vou ter, pode passar aí, eu vou ter um contexto histórico, na verdade, porque é um período, o Brasil, na verdade, não sou professor de história, mas na época que eu estudei, o Brasil nunca foi considerado um país de revoluções. Mas nesse contexto histórico, ele é importante você saber, porque isso vai influenciar diretamente alguns escritores, alguns autores da literatura brasileira em relação ao contexto, né, das suas obras. Então eu vou ter aqui autores que vão falar muito do sertanejo, do caipira, do suburbano. Então é importante saber um pouco do contexto histórico da época. O que eu vou ter aqui de contexto histórico nessa época? Eu vou ter a revolta da vacina, que vocês já devem ter estudado aí com história, né, que foi o período que as pessoas estavam insatisfeitas com a vacina, em relação à vacina da varíola, né, que as pessoas não estavam satisfeitas com o serviço público da época. Você vai ter aqui o período da Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918. Você vai ter aqui o início, né, da Revolução Russa. Você tem também aqui a República do Café com Leite, né, isso que era a alternância do poder de Minas e São Paulo, né, por isso que tem esse nome, República do Café com Leite. E, como eu falei aqui, a revolta da vacina, a revolta da chibata, né, tudo isso fez parte do contexto histórico da época. Né? Então, o que a gente vai ter aqui no pré-modernismo? O pré-modernismo, como eu falei, é uma preparação para o modernismo. Então, eu vou ter uma gama de características que estarão presentes nessas obras desses autores. Você vai ter aqui, principalmente, a ruptura com o academicismo. Por quê? Porque vocês estudaram comigo que na época teve um movimento literário, né, chamado parnasianismo, em que você tinha o quê? Padrões estéticos ali, soneto, rigor formal, uso de palavras rebuscadas, o poeta era considerado o artesão das palavras. Então, esse academicismo, essa geração pré-modernista começou a romper com esse tipo de coisa. Na verdade, uma preparação já para pregar o quê? Uma liberdade formal, tá? Então eu vou ter isso aí. Eu vou ter uma ruptura com o passado,
e com a linguagem parnasiana. Como eu falei, aqui há uma preparação para o modernismo, e lá na frente os modernistas vão pregar o quê? O uso da linguagem informal, da informalidade, ou seja, se o povo brasileiro falar, a gente sabemos, então é essa a linguagem que tem que ser usada. Então daqui para frente, quando chegar lá no modernismo, na primeira fase, vocês verão que eles vão abolir esse tipo de linguagem rebuscada, e sim pregar uma linguagem informal, ok? Aí você vai ter aqui, ó, como eu falei, linguagem coloquial, simples, exposição da realidade da sociedade brasileira na época. Por quê? Por conta desses acontecimentos, né, insatisfação popular com o serviço público, insatisfação com determinadas concentrações de rendas, né? Você vai ter aí a Guerra de Canudos, que vai ser também um fator que leva as pessoas, né, principalmente lá no Arraial de Canudos, a invasão de tropas do governo, né, um embate entre tropas do governo e o sertanejo. Então você vai ter esse tipo de problema aí também. Tá? O regionalismo e o nacionalismo, ou seja, a partir daqui você vai ter uma valorização principalmente do interior do país, né, uma cultura que ainda não havia sido descoberta e que começa a ter uma valorização. Na verdade, até no romantismo, quando você tem lá um romance regionalista, você já começa a falar um pouco do interior do país. Tá? Tranquilo? Vascão na jogada? Então vamos embora, partiu. Regionalismo, nacionalismo, ou seja, que eu acabei de falar, uma valorização do interior do país e de uma cultura que ainda não havia sido descoberta. Ok? A valorização do regional. E também do nacionalismo, que vai ser uma característica muito frequente na primeira fase do modernismo, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Né? Eu botei aqui, ó, a marginalidade das personagens. Foi o que eu acabei de falar. Eles vão valorizar o cara, o proletariado, o sertanejo, o caipira. É uma literatura que se aprofunda justamente nisso, na busca do nacionalismo, na busca da valorização de personagens que são marginalizadas pela sociedade. Tranquilo? Temas. Quais são os temas abordados aí? Você vai ter, ó, fatos históricos, econômicos, sociais, né? Porque vocês vão ver que vai ter a Guerra de Canudos. Você tem o Lima Barreto daqui a pouco falando sobre o problema dos problemas sociais da época, sobre o suburbano, preconceito racial. Então esses problemas, eles aparecem justamente nesses autores da época, ok? E aqui tem os principais representantes da época do pré-modernismo. Você tem Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha, né? Então são escritores que aparecem aqui. Por exemplo, eu coloquei aqui o Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, botei aqui, ó, sociólogo, geógrafo, poeta, engenheiro, e a sua grande obra que tem filme também, Os Sertões, a Guerra de Canudos. Né? Uma obra que vai mexer muito com uma característica de um movimento literário que nós já estudamos. Foi o realismo-naturalismo. Ou seja, vocês vão encontrar isso. As tropas do governo sofrendo influência do naturalismo ali. Ou seja, eles foram para Canudos, né, para o Arraial de Canudos, para invadir, né, para acabar com essa revolta. E o que aconteceu? Por eles não estarem habituados com aquele meio, né, com o sertão, com o Nordeste, eles sofreram principalmente em relação à fome, à sede. Eles achavam que iam chegar lá e acabar com essa revolta. Só que eles sofreram influência do meio, não estavam adaptados, e os sertanejos, por si só, já estavam lá há um tempo e adaptados àquela situação. Então, por isso que a Guerra de Canudos durou um bom tempo. Eles foram para lá achando que iam terminar aquilo em um dia, 2, e aquilo ali, ó, durou o quê? 1 ano, se eu não me engano, mais ou menos. Tá? Então você vai ter o livro do Euclides da Cunha dividido em 3 partes. A terra, o homem e a luta. A terra, Arraial de Canudos, onde se passou o embate. O homem, né, para falar do quê? Do sertanejo, dos militares que foram para lá, e também a luta, né, que foi o conflito entre as tropas do governo e os militares na época. Pode passar aí.
Graça Aranha. Graça Aranha, também o escritor, é homem. Era homem, não era mulher não. Tá? Ele escreveu Canaã, justamente para mostrar a adaptação do cara que veio de fora para uma cultura brasileira. Tá? Esse livro ele é interessante porque ele mostram duas personagens, um mais ligado ao aspecto socialista e o outro mais ligado ao aspecto capitalista. Né? Isso aí também tem na apostila de vocês verão aí, é só pegar, daqui a pouco eu vou passar na apostila, passar o dever da apostila e vocês vão interpretar o texto, ok? Bota aí, pode vir aí. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um dos grandes críticos da Semana de Arte Moderna, né? Apesar de não ter participado, ficou de longe criticando, principalmente em relação a Anita Malfatti. Ele disse que os quadros dela serviam para decorar manicômios. Mas aqui no pré-modernismo, ele não escreveu só o Sítio do Pica-Pau Amarelo, não. Ele escreveu também sobre problemas econômicos, sociais, como o Urupês, que mostra lá a queda do Vale do Paraíba. Então, Monteiro Lobato ele tem uma grande participação na literatura brasileira, não só na parte infantil, mas também na parte dos adultos, né? Literatura juvenil também. Lima Barreto. Esse merece um destaque porque foi um autor que sofreu muito preconceito, principalmente em relação à sociedade, em relação à sua escrita. Né? Ele cometeu em alguns livros, na época, vários desvios de norma, né? De norma da língua portuguesa. Né? Ele escrevia errado e por isso sofreu muito preconceito, apesar de ter sido comparado ao maior escritor da literatura brasileira, que é Machado de Assis. Tá? Mas ele sofreu bastante preconceito por conta de alcoolismo, por conta de segregação racial. E ele, nas suas obras, ele destacava bastante o problema do suburbano, do cara que enfrenta a realidade do dia a dia, ok? Então o Lima Barreto ele é bem importante, a história de vida dele é interessante, é dessa. Depois, se vocês quiserem pesquisar, tem lá no link etapa, para vocês darem uma lida lá. Escreveu também, né, Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é uma obra extremamente nacionalista, que fala do Major Quaresma, que tenta resolver os problemas da sociedade através daquele famoso ditado, né, tudo que se planta dá. Ele é um livro nacionalista, extremamente nacionalista, de um major que tenta resolver os problemas do Brasil, mas depois ele acaba se decepcionando com o Marechal Floriano Peixoto, porque ele acaba confiando e no final ele toma uma rasteira. Né? Também outro livro que vocês vão ter que dar uma lida aí depois. Findou, galera. Um abraço, até a próxima aula.